Você já percebeu que o medo não nasce quando você falha? Ele nasce quando você começa a imaginar que vai falhar. E a maioria das pessoas vive assim, imaginando. Imaginando dar errado, imaginando a vergonha, imaginando o fracasso, imaginando o que os outros vão pensar. A gente muitas vezes não tenta, porque já perdeu dentro da própria cabeça. E aí vem um carro vermelho num desenho infantil e solta uma frase que demonstra tudo. Eu nunca pensei que não conseguiria. E o mais absurdo dessa cena é o tom. Ele não fala isso gritando, ele não fala isso como um coach motivacional, não tem arrogância em seu tom de voz. Ele fala como se fosse o óbvio, como se nunca tivesse existido outra possibilidade. E aí eu te pergunto, que tipo de mente é essa, cara? Essa cena acontece em Carros 3, quando o Relâmpago McQueen já não é mais aquele jovem arrogante do primeiro filme. Ele já foi ultrapassado, já foi humilhado pelo Jackson Storm, já sentiu o gosto amargo de perceber que o mundo evoluiu e ele estagnou. E mesmo assim, quando Cruz pergunta como ele sabia que conseguiria fazer dar certo em sua primeira corrida, ele responde com uma simplicidade quase irritante. Na verdade, isso aqui tudo não é sobre talento, não é sobre genética, não é sobre sorte, é sobre algo muito mais perigoso e muitas vezes simples. Ele simplesmente nunca abriu espaço mental para o fracasso antes de tentar. Agora preste atenção nisso. Existe uma diferença brutal entre eu acho que consigo e eu nunca pensei que não conseguiria. O primeiro ainda carrega a dúvida, eu acho. Já o segundo, não. E isso muda tudo. Porque quando você entra em algo já considerando a possibilidade de falhar, o seu corpo inteiro se prepara para se proteger disso. Você não acelera tudo, você mede o esforço, você trava, calcula demais, corre basicamente com o freio de mão puxado. McQueen, por outro lado, não fazia isso. Ele entrava para ganhar. Não porque tinha garantia da vitória, ele não sabia que iria ganhar, mas porque a ideia de perder nem entrava na equação na sua mente. Ok, talvez você esteja se perguntando se isso aqui não é ingenuidade, se isso não é imprudência ou arrogância. Se essa fala fosse dita no primeiro filme, talvez fosse, mas em Carros 3, não. Porque aqui mora uma diferença gritante. Porque ele já foi quebrado aqui, ele já sabe também o que é cair. E mesmo assim, ele escolhe não pensar na derrota antes da ação. E isso não é ignorância, isso é maturidade. Cruz pergunta aquilo porque ela não é assim. Ela tem um talento de berço, ela tem técnica, ela tem velocidade, mas carrega um medo. Um medo de tentar, medo de correr, medo de provar que talvez não seja suficiente. E querendo ou não, esse carro amarelo é o resumo perfeito dessa nova geração. A gente treina, estuda, se prepara, mas quando chega a hora, a gente pensa, e se eu não for capaz? E essa pergunta é a que mata tudo, destrói todo o processo. O McQueen da juventude era confiante porque ele era arrogante. O McQueen maduro do terceiro filme é confiante porque já sofreu. Ele já sabe que perder não mata, que o fim de uma era não significa o fim de sua identidade. Ele aprendeu que o medo não impede a queda, só impede a tentativa. E quando ele diz que nunca pensou que não conseguiria, ele está revelando uma filosofia de vida. Prestem atenção, tá? Não é sobre garantia de vitória, é sobre não negociar com medo antes mesmo de agir. Existe um conceito muito antigo no estoicismo. Os estoicos acreditavam que você não controla o resultado, só controla a ação. Acho que todo mundo já escutou isso. Mas tem uma camada antes disso, que aqui é o meu ponto de vista também, tá? Antes mesmo de controlar a ação, você controla a sua interpretação. Se você interpreta o desafio como ameaça, você escolheu isso. Se você interpreta como possibilidade, você cresce mediante a isso. McQueen sempre interpretou suas corridas como possibilidade, mesmo quando tudo apontava contra. E olha que interessante, ele não disse, eu sabia que conseguiria. Ele disse, eu nunca pensei que não conseguiria. Percebe a diferença, a sutileza que tem aqui? Ele não tinha certeza de vitória, nunca carregou isso consigo. Ele só não cultivava a dúvida. E isso é diferente, muito diferente. A maioria das pessoas não falha porque é incapaz, falha porque começa derrotada, falha porque já imagina o constrangimento muitas das vezes. E quando você imagina essas coisas demais, você desacelera inconscientemente muitas das vezes. E corrida se ganha acelerando com tudo, enfiando o pé até o final do acelerador. Agora eu vou te fazer uma pergunta incômoda. Quantas coisas você não tentou porque pensou que talvez não conseguisse? Dá uma olhadinha na sua vida, nos seus planos, nas suas ideias, no futuro que você almejava e desistiu porque simplesmente achou que não daria certo. E se seu problema nunca foi capacidade de verdade? E se o problema aqui foi que você abriu espaço mental para o fracasso antes mesmo de dar o primeiro passo? Existe uma coisa que quase ninguém percebe sobre o Relâmpago McQueen. Ele nunca foi talentoso só porque era rápido. Ele era rápido porque não tinha ruído em sua mente. E isso é mais raro do que parece. Quando ele começou lá atrás, no primeiro filme, ele era convencido, mas também era completo, inteiro. Ele não corria dividido. Ele não corria pensando no que os outros iam dizer. Ele simplesmente corria, cara. Sem pensar no pós, sem pensar no antes. Ele só corria sem parar. E quando a Cruz pergunta como ele sabia que conseguiria isso na sua primeira corrida, ela está perguntando sobre confiança. Mas o que nosso carro vermelho responde
responde não é sobre confiança, é sobre a ausência da dúvida. Preste atenção nisso aqui. A confiança é algo que você constrói. Já a ausência de dúvida é algo que você permite mentalmente. A maioria das pessoas passa a vida inteira cultivando dúvida. Você tenta algo novo e pensa, e se eu passar vergonha fazendo isso? Você entra numa entrevista de emprego pensando, e se eu travar aqui e não conseguir responder? Você começa um novo projeto pensando, e se ninguém gostar do que eu produzir? E toda vez que você coloca esse e se na frente, você já começa menor, já começa derrotado. O que McQueen queria dizer com aquilo é que ele nunca colocou o e se na dúvida. Não porque ele era imortal, não porque ele era um gênio, mas porque naquela fase da vida, ele não tinha aprendido a duvidar de si. E isso é curioso, porque a gente nasce assim, tá? Nós humanos não somos naturalmente definidos pelo medo. O medo é uma resposta aprendida. Você já percebeu que criança nenhuma tenta andar pensando, e se eu cair? Ela simplesmente levanta e tenta. Cai, levanta, tenta de novo, sem crise, sem comparação, sem síndrome do impostor. O problema não é que a gente não nasce confiante. O problema é que a gente aprende a duvidar de si. Quando Storm apareceu em Carros 3, ele prova que sim, existe alguém mais rápido que ele, mais moderno, mais adaptado. E ali nasce uma coisa perigosa, que McQueen não tinha antes: comparação. E comparação é o terreno fértil da dúvida. A Cruz, por exemplo, vive nesse terreno. Ela é treinadora, ela sabe muito bem a teoria, ela entende cada estatística, mas ela não corre, porque ela imagina. Ela imagina perdendo, se decepcionando, ela imagina confirmar o próprio medo que tem dentro de si. E é por isso que a pergunta dela é tão pesada. Ela queria uma fórmula ali, essa é a verdade. Um segredinho escondido. Mas o que McQueen entrega não é técnica, nem nada disso. Ele entrega mentalidade. Porque antes de vencer e conquistar qualquer coisa, você precisa disso. Eu nunca pensei que não conseguiria é quase um paradoxo. Porque ele não disse que acreditava que daria certo. Ele disse que simplesmente não considerava o contrário. É como se o cérebro dele não tivesse aberto a aba do fracasso antes da corrida começar. E isso muda completamente a performance humana. Tem um conceito na psicologia chamado profecia autorrealizável. Quando você pensa assim, você age de forma que aumenta a chance de dar errado. Você fica tenso, você hesita, você perde timing. E a corrida ali não perdoa a hesitação. A vida também não. Mas existe uma camada mais profunda aqui. McQueen não virou isso do nada. Ele só consegue dizer essa frase com serenidade porque ele já enfrentou o medo. Ele já bateu, já caiu, já capotou, já foi ultrapassado, já viu o fim da própria era e percebeu uma coisa importante: ele continuava existindo, mesmo depois da derrota. Porque a maior mentira que um medo da gente conta é essa: se você falhar, acabou. Mas não acaba, tá, cara? Você continua vivo, continua respirando, tendo oportunidades. O que acaba muitas das vezes é o seu orgulho. E talvez isso seja o que mais dói. Talvez você não esteja atrasado porque é incapaz. Talvez você tenha medo de confirmar a narrativa interna, que diz que você não é suficiente. E isso é cruel, porque você começa a agir para proteger a sua própria identidade e não para expandi-la. E talvez a grande lição daquela cena não seja sobre ser invencível, seja sobre entrar nas coisas sem negociar com medo antes da largada. Você pode até perder, mas pelo menos você não se sabotou antes disso. E aí vem a pergunta difícil: isso aqui é certo? É certo entrar nas coisas sem considerar a possibilidade de não conseguir? Ou isso aqui é só irresponsabilidade? Cara, sendo bem sincero, existe uma linha muito fina entre coragem e ilusão. E se a gente não tomar cuidado e analisar bem a situação, a frase do Relâmpago McQueen pode sim virar uma frase motivacional barata. Mas ela, na realidade, quando você analisa o contexto, tudo, não é isso. Porque, como a gente disse antes, existe uma diferença brutal entre eu nunca pensei que não conseguiria e eu nunca considerei que poderia perder. A primeira é sobre o estado mental antes da ação. A segunda é sobre negar a realidade. E McQueen não nega a realidade. Ele só não deixa a realidade futura paralisar a ação presente. O erro da maioria das pessoas não é pensar que pode falhar, é viver o fracasso antes dele mesmo acontecer. McQueen ali não tinha garantia, ele não tinha certeza, ele só tinha disposição. A Cruz naquele momento não precisava de mais treino, ela precisava de permissão interna, permissão para tentar sem se condenar caso falhasse. E é isso que a frase dele transmite naquela hora. Não é invencibilidade, é leveza só. Ele não carrega o peso da possibilidade negativa antes de largar. E isso deixava ele solto dentro de pista, podendo correr com tudo. A pergunta final que a gente tem que fazer aqui agora não é como eu faço pra nunca duvidar. Porque sim, você vai duvidar na maioria das vezes. Você é humano, cara, a gente tem isso. A pergunta que você deve fazer é: eu vou agir apesar da dúvida? Ser como o McQueen não significa achar que você vai ganhar sempre. Significa entender que perder não redefine quem você é. E quando você entende isso, você para de entrar nas coisas tentando proteger o seu ego e começa a entrar de cabeça tentando viver de verdade. E talvez o maior medo da nossa geração não seja fracassar, seja parecer fracassado. Hoje
hoje a aparência conta muito, né? A gente vê isso em todo canto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa direta. Quantas decisões você está adiando porque está tentando garantir que vai dar certo? Quantas coisas você não começa porque quer certeza antes de agir? E se a certeza nunca vier? Se aquele momento que você está esperando tudo de confirmação nunca chegar, você vai esperar até quando? Você nunca vai fazer isso? Se preparar é inteligente, ok, você tem que estar preparado para tudo, mas esperar sentir 100% de confiança, isso é que você só está se auto-enganando. Você nunca vai sentir isso, tá? Se você está esperando. Essa certeza você só vai sentir depois de fazer, entende? E talvez seja isso que esteja faltando em você. Então talvez a frase do McQueen não seja sobre como ganhar, seja na verdade como entrar, sabe? E a vida não recompensa quem entra calculando derrota. Ela recompensa quem entra disposto a se responsabilizar pelo resultado, qualquer que ele seja. Sinceramente, cara, eu não sei se você vai conseguir. E talvez você mesmo também não saiba. Mas a pergunta aqui que a gente tem que ter é outra. Você vai entrar pensando que não consegue ou vai entrar inteiro e descobrir o resultado depois?